Pois muito que bem, esse é mais um Boletim BBB 22 aqui no Já Contei, aquele vídeo rápido, direto ao ponto, pra você entender tudo o que tá acontecendo dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Pega a pipoca, meu anjo, porque tá babado. Olha só. Ontem, a Gessilane conversou bastante com o Eliezer sobre os desfechos desse paredão e, claro, sobre a votação no Arthur, que é o assunto da casa. Ela falou e, em seguida, disse o seguinte, olha só, todos eles erraram porque os 3 votaram no Arthur. Aí o Eliezer não tinha ido pro paredão há mais tempo. E a Jessi, isso empata comigo, só o Pedro tinha ido. Aí o Eliezer, só que o Arthur fala que eles não consideraram o paredão falso. Aí a Gessilane, só que aí todos eles erraram, porque 3 deles votaram no Arthur sabendo desse critério. E depois o Arthur erra também em puxar o DG. Aí o Eliezer, ele fala sobre isso e bota o DG e anula o Scooby. Parece que o Scooby não tá nem na jogada. Aí a Gessilane, acho que a ideia era principalmente essa, porque eles ficam nessa de, ai, a gente conversou e tá tudo bem, como se não tivesse problema em acontecer esse voto entre eles. Por isso que foram 4 pessoas e eles foram obrigados a votar um nos outros, porque a gente já estava comprometido, já seria fácil. Aí o Eliezer falou, o próprio programa já me imaginava. Aí o Eliezer, durante a madrugada, ainda continuou falando sobre as escolhas do Arthur. 2 pontos que a gente pode observar. Primeiro, acho que a decisão do Arthur em puxar o DG e ignorar o Scooby foi porque o Arthur já falou comigo do fato de acontecer nessa edição, mesmo da edição passada, que foi ter uma final antes da final. Ele já verbalizou várias vezes que o Pedro não sai de jeito nenhum. Ele escolhendo o Pedro pode fazer com que a torcida se divida para escolher quem vai continuar. Ele sabe que o Pedro é quem tá há mais tempo sem ir pro paredão. Então o Eliezer falando com a Gessilane dá a entender que o Arthur não puxou o Pedro, talvez por medo, por um embate direto, por ele pode ser um dos favoritos, por coisas desse sentido. Então, por isso, ele não teria puxado o Pedro e sim puxado o DG. Mas, segundo o Eliezer, a justificativa dele não é válida, porque vai contra aquilo que ele realmente está reclamando dos meninos, de falar que o DG não foi há mais tempo, enfim, que o critério seria, então, puxar quem estava há mais tempo sempre o paredão, então seria o Pedro e não o DG. Dentro do confessionário, o Arthur justifica que estava votando no DG porque eles tiveram conflitos, né? Depois que ele volta do paredão falso, aquela coisa toda. Mas não foi essa a justificativa que ele usa no momento que faz o contragolpe na sala. E isso gerou essa controvérsia entre os grupos e a discussão na madrugada dos meninos, onde o Arthur diz que não estava na conversa onde eles combinam de mandar a pessoa que está há mais tempo sem ir pro paredão, que essa pessoa seria o Arthur, porque eles não estão considerando o paredão falso. E essa seria a chave da questão. Mas é claro que a gente tem o quê? Tem um flashback dessa situação toda. Por quê? Depois de toda essa polêmica dessa conversa, durante a briga, durante a madrugada e tal, essa conversa se trata de um diálogo que aconteceu na quinta-feira, dia 14. O Pedro, o PA e o Gustavo estavam decidindo um critério de votação. A gente conversou sobre isso aqui no canal várias vezes. O critério seria que quem estava mais tempo seria ir pro paredão. Para eles, seria o Arthur, porque a última vez que ele foi real oficial foi com a Jade e a Gessilane, lá atrás. E que o paredão falso seria um presente dado pelo público. O PA chega a dizer, o último paredão foi você, né? E o Gustavo, na verdade, o último foi o Arthur. O Arthur não vai desde a Jade se você for contar. Aí o Scooby, paredão falso, não tinha risco de sair, risco de ir pela dinâmica. E o PA fala isso pra ele e deu risada. Aí o Scooby, mas é uma grande verdade. Passou pela experiência, mas ali ninguém saiu. Aí o Gustavo, ele ganhou a dinâmica. E o Scooby, tudo bem, se a galera quiser me botar na frente. Aí o PA, mas não tem outro critério pra usar. Isso tudo acontece numa conversa deles, né, na academia também. Só que antes disso, né, na varanda, eles já falavam sobre esse critério de votação. Então, eles falam na academia sobre votar no Arthur, eles falam na varanda sobre votar no Arthur e falam sobre esse critério de quem tá mais tempo sem ir pro paredão entre eles. Em um primeiro momento, a gente até achou que podia ser o Pedro Scooby, mas depois, juntando todas essas conversas, fica muito claro que se tratava assim do Arthur. E como eu já tinha dito aqui em outras vezes,
o Arthur não sabia desse combinado exatamente, ele não estava participando ativamente dessas conversas. Os meninos justificam que ele não participou porque ele não teve interesse em participar, porque ele estava dormindo, porque ele estava andando pela casa, porque ele não falou sobre o jogo. E, de fato, o Arthur não fala sobre o jogo nos últimos dias. E ele não sabia dessas conversas, não sabia que esse critério tinha sido, de fato, fechado. Por que ele não sabia? Tem um outro flashback, né, que traz essa controvérsia, que é a história da jacuzzi, que é quando tá o PA, o Scooby e os outros meninos ali conversando e discutindo se o paredão falso valia ou não. Aí o Arthur disse: que loucura, irmão. E o PA: irmão, o nome é paredão falso, não é paredão, é uma dinâmica. Aí o Scooby: é uma dinâmica, votaram pra você viver um negócio. E o DG: vocês não sabem o que vocês querem. Um fala que conta, outro fala que não conta, disse o DG. E o Arthur: mas não é pra contar? Aí o Scooby: foi uma dinâmica pra escolher quem fica, uma dinâmica que só a gente não sabia. Aí o Arthur: mas eu vivi toda a sensação do paredão, pô. Aí o Scooby: mas não saiu, o nome daquilo ali é dinâmica. E o PA: é dinâmica, paredão falso, o nome já diz. Aí o Gustavo: o esfíncter fecha igual. Aí o Arthur: mas se vota pra ficar. Aí o Scooby: mas se foi pro paredão, foi pra todo mundo que foi, pensando por esse lado. Aí o PA: isso é só uma opinião também. Nisso o Arthur levanta e sai da conversa, e essa conversa eles mencionam durante a madrugada. A questão é, o Arthur não ficou contente com os meninos terem votado nele, seguindo esse critério e dizendo que ele não sabia, então, que esse seria o critério que eles de fato fecharam entre eles para usar na votação. Babado, né? E pra você, paredão falso vale ou não vale? Bom, a realidade é a seguinte, minha gente, é muito tensa, porque as enquetes apontam uma reviravolta. Na enquete do UOL, o Arthur e a Gessilane estão com diferenças de décimos, isso mesmo, uma diferença muito, mas muito pequena. Ela tá com 37,15% dos votos e o Arthur com 37,6% dos votos. Já no site Votalhada, que faz um apanhado de todas as enquetes de sites, YouTube, Telegram, Instagram, Twitter, de todas as redes sociais, coloca a Gessilane como a eliminada da semana com 49,01% dos votos. Depois vem o DG com 20,9%. E aí o Arthur, então, com 15,9%. E, por último, Eliezer com 14,18% dos votos. Mas daí você me pergunta, e a enquete que não erra nunca, que não erra jamais? E a fonte são as vozes da minha cabeça? A enquete aqui no Já Contei, que tem 200 mil votos, diz que Gessilane será a eliminada da noite, com 42% dos votos. O Arthur tá só com 19%, empatado com o Eliezer, e o DG com 21% dos votos. E aí, será que Gessilane sai mesmo? O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Eu só sei que a treta nas redes sociais tá a todo o vapor. A eliminação acontece amanhã, domingo, mas todos os detalhes, os desfechos, tudo que vai acontecer na festa de hoje à noite também, você fica sabendo aqui no Já Contei, cola aqui porque é babado, tá? Te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!